É muito importante também que você conheça, tenha uma visão geral de como funciona a saúde no Brasil, particularmente o sistema odontológico. Bom, em 1988 a nossa Constituição definiu para a gente o nosso funcionamento de saúde e temos no Brasil uma definição que temos misto, um sistema misto entre público e privado. O sistema público, acho que você conhece, ele é organizado pelo SUS. E o sistema privado é onde eu e você, todos os profissionais de saúde de modo geral, estamos inseridos, né? É aquele profissional que tem um consultório, que tem um negócio próprio. Esse é o sistema privado. E o sistema privado e o sistema público no Brasil andam juntos. Essa é uma autorização que foi definida pelo modelo de saúde adotado no Brasil. A saúde privada, ela é permitida com que se faça relacionamentos de forma diferente. Então, por exemplo, se nós podemos ter contato direto com o nosso cliente, fazer ações diretamente com ele, se nosso sistema pode ter seguros, se pode ter odontologias ou medicinas de grupo, planos de saúde, é porque o nosso sistema assim o permite, foi desenhado desta forma, ok? O sistema, então, privado, ele é regido por um colegiado, por um conjunto de instituições. Desde 2001 pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que coordena as ações dos convênios, né, dos planos odontológicos, dos planos de saúde de modo geral. E a gente tem também, no nosso caso, os CROs, ou CRMs na área médica, né? Então, o CRO, Vigilância Sanitária, Anvisa, as regras de Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e todas as demais legislações pertinentes para a gente. Ou seja, um prestador de serviço no mercado privado deve seguir uma série de orientações, uma série de regras, ou seja, estamos submetidos a diversas regras que somos obrigados a prestar contas e estar de acordo com essas regras. Bom, dados importantes agora atuais, né, da ANS e do Ministério da Saúde, só para você ter uma ideia de como é que esse mercado vai se organizando, mostra que atualmente, né, agora em janeiro de 2019, o dado mais recente que a gente tem, mostra que nós temos no Brasil 24 milhões, estou arredondando o número, 24 milhões de brasileiros beneficiados com plano odontológico. Mas repara que 24 milhões, os números que agora chegamos em 2019, está pouco mais de 10% só do total da população brasileira. Ou seja, proporcionalmente ainda é muito pequeno. A gente tem quase 50 milhões de brasileiros com planos de saúde, ou seja, ainda temos que dobrar este mercado só para chegar em fazer com que todo mundo que tenha plano de saúde possa ter plano odontológico também, quanto mais assistir a população inteira, de um modo geral, com plano odontológico. Ou seja, a gente percebe que ainda é um mercado em pleno crescimento, que vem muito mais pela frente e que é um potencial grande ainda para ser desenvolvido. O que a gente percebe também é que, proporcionalmente, e eu repito, a gente tem apenas pouco mais de 10% da população assistida com plano odontológico. Pra vocês terem uma ideia, 5 estados do Brasil, apenas 5 estados do Brasil têm menos de 5% da sua população com plano odontológico. Isso dá para a gente entender, de um modo geral, o tamanho da demanda potencial que a gente pode ter com convênios, ok? Com relação aos tipos de operadora, né, como que esse mercado se organiza, mercado de convênios, de operadoras. A gente tem 6 tipos, na verdade, de operadoras possíveis de trabalharem na odontologia. A gente tem cooperativas, a gente tem odontologia de grupo, a gente tem seguradoras, a gente tem as autogestões, a gente tem entidades filantrópicas e administradoras de benefício. Todas elas são diferentes, as regras são diferentes. Então, por exemplo, uma cooperativa, quando você entra nessa cooperativa, você é um cooperado e você passa a ser sócio, igualmente sócio. Todos os cooperados são sócios daquela cooperativa, fazem parte do rol societário, arcando com direitos e deveres. Quando você está numa seguradora, você é um referenciado, na verdade, esse é o nome. Então, a seguradora dá o benefício para a pessoa que contratou aquele plano de ir no lugar que ele quer. Exemplo, você tem um carro, você teve um problema com o seu carro, então você poderia arrumar o seu carro, né, acionar o seguro, para o seguro reembolsar. Ou a seguradora fala, vai direto naquela oficina que eu já pago direto. Esse é o mesmo mecanismo que ela utiliza com você como presta serviço para uma seguradora. O pagamento é direto, isso chama referenciado, né? Uma rede referenciada. Na odontologia de grupo, que é onde a gente está aqui, né? na Mil Dental, a gente é credenciado. Então você é credenciado
ou seja, é autorizado a fazer um atendimento em nome daquela operadora. Nas autogestões, autogestão é quando a empresa faz o serviço para ela mesma. Como assim, Plínio? Então, por exemplo, eu sou uma indústria de automóveis e eu, ao invés de contratar uma odontologia de grupo, ou ao invés de contratar uma seguradora, ao invés de eu contratar uma cooperativa, eu, através da minha caixa de assistência de funcionários, através de uma associação, de uma fundação, nós, funcionários, fazemos um plano para nós mesmos. Nós nos organizamos e temos uma operação de um plano para nós mesmos, né? Então, quando a empresa faz isso para os próprios beneficiários de alguma forma, chamamos isso de autogestão e a regulamentação é um pouquinho diferente. Também temos os planos do tipo filantrópicos, como são as Santa Casas, por exemplo, no Brasil, que elas podem ter planos do tipo filantrópico. E a administradora de plano é uma coisa mais nova, onde em algumas empresas simplesmente fazem uma intermediação direta da organização de um benefício para uma empresa terceira. De um modo geral, quando a gente enxerga esses 6 tipos, a gente percebe que eu posso ter, ao mesmo tempo, ser credenciado de uma operadora, ser referenciado de uma seguradora, estar cooperado, às vezes é possível isso também, a uma cooperativa e por aí vai. Cada uma com regras e legislação um pouco distintas nesse conjunto de demandas e regras em cada uma delas. É importante que a gente entenda isso. Ao todo, no Brasil, se a gente somar essas odontologias de grupo, as cooperativas, enfim, todas essas que eu expliquei, nós temos atualmente 289 operadoras autorizadas a funcionar aqui no Brasil. Ou seja, 289 operadoras operam 24 milhões de beneficiários por enquanto, tá bom? Esse é para a gente ter uma ideia média do funcionamento disso em todo o Brasil. Também, segundo os dados da ANS, do Ministério da Saúde, os planos odontológicos têm crescido atualmente, em torno de 5% ao ano. O que isso significa? Significa que a demanda nos consultórios de pacientes procurando odontologia através de tipos diferentes de operadora deve crescer nos próximos anos. Então, é importante que nós estejamos preparados, que a sua organização, que a sua gestão esteja preparada para começar a absorver essas pessoas que devem te procurar cada vez mais. Porque a forma como o mercado tem de atingir determinadas parcelas da população é através das operadoras. Para você ter uma ideia, desses 24 milhões de beneficiários, de brasileiros que possuem planos odontológicos de alguma maneira, com algum tipo dessas operadoras, por volta de 83%, 85% tem esse plano apenas por conta da empresa. Ou seja, não teriam o plano, não teriam acesso, talvez, à odontologia de uma forma direta. Talvez por uma questão financeira ou por outros motivos. Mas o importante é entender que o processo gera demanda. Apesar de tudo isso, a gente já tem mais de 20 milhões de brasileiros ainda que nunca foram ao dentista, segundo os últimos dados do IBGE também. O que significa isso? Que a gente tem ainda um caminho a ser trilhado muito grande pela frente. É importante que nós, como prestadores de serviço, credenciados ou não, que a gente entenda o movimento de como se organiza a odontologia no Brasil e que a gente possa se inserir neste mercado de forma correta. E deixa eu te falar por que vale a pena você atender pacientes que vêm de convênios por essa intermediação das operadoras. Em primeiro lugar, porque isso gera demanda. Você possivelmente não tem uma demanda espontânea de uma forma natural e por isso você solicita para que operadoras de um modo geral possam fazer essa intermediação para você. Não é verdade? Para isso você então falou assim, amigo, me manda os seus pacientes que eu estou aqui à disposição, porque você tem essa disponibilidade de tempo e de vaga. Então, a geração de demanda é um motivo, eu diria, óbvio, né? Um jeito mais fácil e mais rápido a gente fazer a nossa carteira de clientes crescer é através da utilização das operadoras. Uma outra forma, um outro motivo que eu acho importante é a recorrência de ganho. O que significa isso? A partir do momento que eu passo a ter uma estabilidade em termos de atender frequência os pacientes vindo daquelas operadoras, isso me ajuda bastante. A minha carteira, até o meu fluxo financeiro começa a ficar um pouco mais regular. Não existe nenhuma promessa disso de nenhuma operadora tem isso. Mas acaba acontecendo, para quem já tem um pouco mais de volume, um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tempo, acaba acontecendo uma certa linearidade ali de fluxo de caixa. Isso pode ser bem bacana. Por quê? Você também já sabe que quando você atender os pacientes num tempo, você vai demorar ali algum tempo para ter aquele recebimento. Isso te dá lógica e te dá ajustes do fluxo de caixa. Você sabe quanto já vai ganhar no mês seguinte, por exemplo. Isso é muito útil para a gestão do fluxo de caixa.
Uma outra coisa que eu acho importante, um bom motivo, é a divulgação do nosso nome perante a comunidade local, perante as empresas. Pode ser que ninguém conheça o seu nome, o nome da sua clínica naquela comunidade ainda. Pode ser que aquelas empresas, as pessoas que trabalham nas empresas nunca tinham ouvido falar de você. Mas através desta operação, ou seja, dessa intermediação que as operadoras fazem, você acaba se tornando conhecido dentro das empresas. Você tem acesso, começa a trabalhar com aqueles pacientes que vêm dali, um fala para o outro e daqui a algum tempo aquela comunidade inteira já te conhece, te admira, te respeita, se você assim fizer por merecer. Então isso também faz bastante sentido. Outro motivo importante, eu tenho certeza que você sabe disso também, é porque trabalhar com operadora nos dá demanda de serviços particulares complementares. Então, por exemplo, às vezes você está com um plano que ele não cobre um tipo de prótese, um tipo de clareamento, algum serviço que aquele plano para aquela pessoa, naquele conjunto, não tenha cobertura. E aí você tem essa possibilidade de oferecer aquele serviço particular. Ou então, quando aquele paciente que tem a cobertura total indica um amigo, alguém da sua família, vem mais alguém que não possui ainda aquela cobertura, aquilo também é uma fonte de serviços particulares para a gente. E isso, a gente medindo ao longo dos anos, a gente percebe que tem sido um fator importante para as clínicas que atendem pacientes vindo de convênio, porque gera também, mais uma vez, um ritmo desse fluxo e de pessoas que vêm buscando serviços particulares complementares, ok? E por fim, acho que um outro benefício importante também que a gente pode ter, atendendo pacientes vindos de convênios, é todo o conjunto de benefícios que são de uma forma indireta. Por exemplo, a operadora vai conseguir para você desconto em escola de idiomas, por exemplo, desconto para compra de material, ou talvez parceria com protéticos, talvez promovendo cursos, capacitação para você, para secretárias, eventos, não importa, tem um conjunto de possibilidades e a esse conjunto de benefícios eu acho que às vezes no conjunto eles podem até valer mais a pena do que o próprio atendimento, tamanho a quantidade de benefícios que a gente tem. A Biodental, por exemplo, ela tem o Conexão Dentista, você sabe disso. Então é sempre bom que você utilize bastante esse serviço para ter mais oportunidades de ter os chamados ganhos indiretos com toda essa relação que a Biodental já proporcionou para você, ok? Tenho certeza que vale a pena você utilizar toda essa visão ampla que a gente tem falado aqui.